Olá, eu sou a professora Lívia e hoje nós vamos falar sobre pronomes. A questão que a gente vai analisar tem outros assuntos gramaticais também, mas eu escolhi para a gente falar mais especificamente sobre os pronomes e um recorte ainda maior, pronomes indefinidos. Então, olha lá. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Sobre essa frase, assinale a única afirmação correta. Então, ele quer a única afirmação correta, a gente já sabe que vai ter uma só. Então, olha lá. Na alternativa A, o pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Então, ele está falando desse todos aqui. Então, vamos olhar um pouquinho, né, com cuidado para esse todos, depois a gente volta para a questão. O todos é um pronome indefinido. O que significa ser um pronome indefinido? Ele vai se referir à terceira pessoa do discurso. O ele, ela, eles, elas. Certo? Pensando nas pessoas do discurso. Eu, primeira do singular. Tu, segunda do singular. Ele, ela, terceira do singular. Nós, primeira do plural. Vós, segunda do plural. Eles, elas, terceira do plural. Então, o pronome indefinido ele vai se referir à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, genérica, imprecisa. Olha o nome dele, indefinido, ele não vai definir nada. Ele vai trazer uma ideia vaga, uma ideia genérica, certo? Não vai ser com precisão, é aquele. Então, olha só. Quando a gente pensa em pronomes, a gente tem que pensar na função desse pronome. Um dos aspectos que a gente tem que pensar, né, é a função desse pronome. Quando o pronome está substituindo um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo, ele está desempenhando a função substantiva, ele é chamado de pronome substantivo. Agora, quando o pronome está acompanhando um substantivo, ele está fazendo a função dele ali, está fazendo o mesmo papel que um adjetivo, por isso ele é chamado de pronome adjetivo. Então vejam que aqui substantivo e adjetivo, não, a gente não está pensando em classes de palavras, a gente está pensando na função desse pronome no texto. Então, quando a gente tem ninguém veio me visitar, olha lá, qual é o sujeito do verbo vir, né? O ninguém. Aqui eu tenho um pronome indefinido que está funcionando como sujeito do verbo vir. E aí, eu poderia ter aqui Marina veio me visitar, José veio me visitar, a criança veio me visitar? Posso. Então veja que esse ninguém está substituindo um substantivo. Então, por isso, ele é um pronome substantivo. E o ninguém, dá para especificar quem é ninguém? Não, né? Então, ele é um pronome indefinido, aqui, que entra na classe dos invariáveis, no grupo dos invariáveis. Por que invariáveis? Ó, o in negação, ele não sofre variação, não sofre flexão, nem de gênero, nem de número. Então, nós temos tudo, nada, algo, alguém, ninguém, cada, mais, menos, demais, outrem, alhures. Aqui não estão todos os pronomes, tá? É só uma amostra. E aqui, ó, por exemplo, algo. A gente não tem algo, algos, alga. Alga é um substantivo, né? Então vejam que a gente não consegue mudar. Outros substantivos, outros pronomes indefinidos são variáveis, eles sofrem flexão de gênero e número ou só de número, por exemplo. Uma, uns, umas, todos, nenhum, nenhuma, algum. Dá para saber especificamente quanto que é algum? Determinar? Não, é vago, né? Genérico. Muito, pouco, pouca, tanto, tantas, quanto, certo, bastante, qualquer. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente só dar uma olhada, não são todos, não é uma tabela exaustiva, mas a gente consegue perceber que todas essas palavras aqui trazem uma ideia imprecisa, vaga. E olha aqui o outro exemplo. Nenhum aluno apareceu na escola hoje. Qual é o sujeito do verbo aparecer? Nenhum aluno. Vejam que esse pronome nenhum, ele está acompanhando o substantivo aluno. Quando o pronome acompanha o substantivo,
a gente vai chamá-lo de pronome adjetivo. Então, veja, eu posso ter um pronome que substitui, pronome indefinido, né? Posso ter um pronome indefinido aqui substituindo o substantivo, vai desempenhar as mesmas funções sintáticas que o substantivo, ou eu posso ter um pronome que vem acompanhando um substantivo. E o pronome indefinido, ele vai trazer essa ideia imprecisa, vaga, certo? Ele não vai especificar. Então, vamos olhar para a questão. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Sobre essa frase, assinale a única afirmação correta. Beleza? A gente sempre vai destacar no enunciado. O pronome todos se refere aos covardes e aos corajosos. Vamos analisar. Medo todos têm. Quem é esse todos? A quem ele está se referindo? Como a gente não tem um contexto, a gente não sabe se já foi citado anteriormente, certo? Até agora, esse todos, a gente não consegue saber quem é o referente. A gente continua lendo o texto. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Quando a gente continua lendo, a gente vê que o autor da frase, ele vai mostrar para a gente o que ele está considerando como todos. Todos são a junção de covarde com corajoso. É como se ele pegasse todos os seres humanos, não, todos os seres humanos, e dividisse em uma parte metade corajoso, metade covarde, certo? Então, dividiu aí. E aí ele não está falando de uma pessoa específica, ele está falando desse grupo, em que metade é corajosa, a outra metade é medrosa. Por isso, esse todos se refere tanto a covarde quanto a corajosos. Quem são esses todos, né? Os covardes e os corajosos. Parece que é essa, hein, a nossa alternativa. Vamos lá, vamos continuar. B. A forma verbal tem não deveria levar acento. Gente, esse tem, medo todos têm. Quem tem? Todos. Todos é um pronome que está no plural. O verbo ter, quando ele se refere à terceira pessoa do plural, né, quando ele está no plural, ele tem um acento diferencial, que é esse acento circunflexo. Então, aqui está correto, está de acordo com a norma. Né? Já que ele se refere, o sujeito dele é um termo no plural, ele está no plural também com a marca, o acento diferencial, então não pode ser a nossa alternativa, a B. C. O ponto entre os dois períodos equivale à conjunção portanto. Então, vamos, período, né? Período é aquela frase, oração, conjunto de orações, que a gente vai ter até o ponto final, né? Um termo, um ponto de exclamação também pode funcionar, um ponto de interrogação. Então, lá, medo todos têm. Aqui tem um período. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso supera. Olha aqui a gente tem outro ponto final, é aqui que termina o período. Ele não está pedindo para separar em orações. Então, ele quer dizer que esse ponto aqui, ó, tem a ideia de portanto, que ele poderia ser substituído pelo portanto. O portanto é uma conjunção conclusiva. Então, vamos ver se a gente tem a ideia de conclusão aqui. Medo todos têm. Portanto, a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso supera. A gente tem ideia de conclusão aqui? Não. A gente tem uma adversidade, a gente tem uma oposição de ideias. Olha, medo todos têm. Eu estou afirmando que todos têm. Mas, certo? Existe aí maneiras diferentes de lidar com esse medo. Porém, existem maneiras diferentes de lidar com esse medo. Então, se eu coloco, mas a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. Ele está contrapondo essa informação. Então, a gente tem uma oposição de ideias, teria que ser uma conjunção adversativa aqui, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, portanto, que é conclusivo, não rola aqui. D. A forma não controla equivale a descontrola. Quando a gente fala, então não controla, eu tenho a negação de controlar, o des é um prefixo que pode dar a ideia de negação. Gente, vamos ver aqui nesse contexto. A diferença é que o covarde não controla o medo. Eu posso falar a diferença é que o covarde descontrola o medo? É a mesma coisa falar que o covarde não controla, não tem um controle, que ele descontrola, que ele causa o descontrole? Não, né? Ficaria assim nessa oração. Então, por isso que não pode ser a alternativa D.
O pronome o em o supera corresponde a o covarde. Olha lá, esse o, vamos lá, a diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso o supera. É sobre esse o que a gente está falando. Esse o é um pronome oblíquo átono. Uma das funções desse pronome é estabelecer as relações de coesão de um texto, né? Então, ele vai se referir a um outro termo sem que a gente precise repetir esse termo, tá? Então, vamos ver quem que ele está substituindo aqui, a quem ele está se referindo para ele estar nesse trecho. Medo todos têm. A diferença é que o covarde não controla o medo. E o corajoso supera o quê? Ele supera o medo aqui. O medo, certo? Supera o medo. Então, esse o aqui, ele está retomando, está substituindo medo. Mas veja como ficaria repetitivo. A diferença é que o covarde não controla o medo e o corajoso supera o medo. Ficaria repetitivo. Então, a gente troca esse medo aí pelo pronome oblíquo átono. Então, o pronome o em o supera corresponde a o covarde? Não, corresponde a medo. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza?